Opiniões agora à segunda-feira, com o diretor do Jornal Tribuna de Macau, José Rocha Diniz. Boa noite. Boa noite. Comecemos por Macau e um tema continua em foco, o salário mínimo. Bom, eu sou pelo salário mínimo, não é? Mas, em relação a Macau, é preciso, e julgo que vai ser estabelecido. Aliás, foi interessante que o vice-presidente da Assembleia Legislativa tenha vindo dar uma entrevista, ele que não costuma falar muito, deu uma entrevista em que precisamente também demonstrou, digamos, a abertura à instauração do salário mínimo. O facto de Hong Kong ter havido um salário mínimo é um dado importante. O primeiro passo. É um passo importante. Bom, mas a questão do salário mínimo não é uma questão muito pacífica, nunca foi pacífica. Para já, não é uma coisa que esteja na ordem do dia há muitos anos. Mesmo em Portugal, foi só depois da Revolução de 74 que o salário mínimo passou a existir. Evidentemente já passaram muitos anos, já passaram várias dezenas de anos, mas de qualquer modo, em termos históricos, é uma coisa relativamente recente. Aliás, foi também no outro século, nos Estados Unidos. O que importa dizer é que, realmente, sobre o salário mínimo, há sempre duas visões completas. Os economistas dividem-se muito. Há várias teses de economistas, pelo menos três, sobre os efeitos positivos e os efeitos negativos da medida, sendo certo que, em termos do público, toda a gente, por norma, apoia o salário mínimo. A verdade é que, em Macau, neste momento, estamos numa situação quase de completo emprego, de pleno emprego, e não é normal que não é nessas ocasiões que surge este chamamento ao salário mínimo. Tem sido precisamente ao contrário. Será em contraciclo. Bom, para mim o importante é que isto não seja uma forma de algum modo contrair a possibilidade de avanço dos salários, uma vez que em Macau neste momento o salário mínimo, pouca gente irá ganhar o salário mínimo, uma vez que os salários estão muito mais elevados que o salário mínimo, por exemplo, de Hong Kong, o que estão a prever para Hong Kong. Uma lei sindical é que está cada vez mais afastada no horizonte. Sim, porque realmente aqui não há muito ainda essa tradição, embora, evidentemente, que para nós europeus, para nós ocidentais, isso é fundamental, não é? O vice-presidente da AEL dizia nessa entrevista que não fazia sentido uma lei sindical porque havia o direito à greve. Rejeitava. Realmente é uma dificuldade de entendimento quase cultural entre as comunidades aqui do território. Sendo essa comunidade maioritária e, além do mais, poderosa em termos empresariais, eu julgo que será um bocado difícil, até porque a representação já foi chumbada uma vez na Assembleia Legislativa, uma ou duas vezes. Um salto até Portugal, eleições na Madeira. Alberto João Jardim ganha de novo, com maioria absoluta, embora a mais curta ou a mais pequena de sempre. Isto apesar de toda a polémica sobre as contas escondidas da Madeira e o buraco financeiro. Jorge, mas ganha. E tomara qualquer político voltar a ter uma maioria absoluta de 48, qualquer coisa por cento. Ontem estive a acompanhar a noite eleitoral pela RTP, através da TDM, evidentemente, e surpreendi-me como toda a gente fazia o enterro político do Alberto João Jardim. A verdade é esta, volta a ganhar. É uma maioria absoluta. É incrível como é que, ao fim de 30 anos, o senhor esteve doente, andou com o médico atrás durante a campanha e já afirmou que esta era a última campanha que ele fazia e, portanto, estava em todas... Depois apareceram nos buracos e, portanto, tudo previa era que ele não ganhasse, mas mesmo assim consegue ganhar. Os madeirenses são reféns de Alberto João Jardim e de toda a forma de fazer política por parte do Presidente do Governo Regional da Madeira ao longo destes anos? Ou há uma obra de facto que perdura na Madeira e que tem a assinatura de Jardim? Tem uma assinatura dele, tem uma assinatura trauliteira, que ele também é a maneira dele funcionar, mas que foi assim que ele também conseguiu meter medo aos políticos do continente para ter os benefícios que tem. Ainda hoje a Madeira tem um IVA muito mais baixo que no continente, não é? Mas, forçosamente, devido à pressão da Troika, ele vai ter que apresentar as contas a partir de agora.
E julgo que ele vai continuar até poder. Eu julgo que só há uma pessoa que vai conseguir que ele saia da presidência do Governo da Madeira. É quando o médico lhe obrigar a parar completamente. Já foi assim há pouco tempo e é isso que vai acontecer. Agora, os resultados deste fim de semana aparentam também outra coisa, curioso, que é, tudo estava previsto, e toda a gente falava, de que Alberto João Jardim saía e seria a continuidade através do PSD. É capaz de não ser assim. Os madeirenses são muito conservadores. Entre o PSD e o CDS, na Madeira, não deverá haver grande distância, a não ser, a grande diferença é Alberto João Jardim. Mas o CDS subiu muito. Aí está. Eleições. E, portanto, eu imagino que o CDS possa vir a galopar no pós-jardinismo. E isso é que eu acho que é um dado interessante. O PS sofre um resultado que não é só surpresa, porque já é um resultado que tinha tido uma baixa que tinha tido também no continente. Julgo que não pode falar-se noutra coisa senão no fator José Sócrates. Finalmente o futebol, a seleção portuguesa joga tudo ou nada amanhã frente à Dinamarca. Uma previsão. E nesta matéria podemos fazer duas coisas. Nós temos jogadores talentosos que de um momento para o outro podem resolver qualquer partida. Mas é uma equipa que não está nada segura. É uma equipa que não está segura. Por causa dos 3 golos que sofremos frente à realmente Islândia? Estamos com baixa de 2 ou 3 elementos muito importantes, nomeadamente no centro da na defesa. Também o meio-campo não está a funcionar bem e, por isso mesmo, não há muitas opções e salve-nos Nani ou salve-nos o doente Cristiano Ronaldo, como ele próprio disse, se não for assim, vai ser um problema, porque os dinamarqueses vão aproveitar também as lições da Islândia e perceber-se de onde é que vem, e a casa, e também a necessidade. Bom, também pode-nos valer outra coisa, é que parece que, mesmo perdendo, Portugal pode vir a continuar a ser, pode entrar no Euro 2012. Esperemos bem que sim, porque eu, enfim, não tenho muitas certezas sobre como é que a equipa vai amanhã poder... Ou há um momento de talento que resolve, e Portugal pode tê-lo, ou, se não for assim, se for através de ações continuadas, pode ser muito perigoso. Mas houve um notável trabalho de recuperação dos jogadores e da própria seleção por parte do selecionador, do Paulo Bento. Sim, mas o Paulo Bento, com certeza, não estava à espera de ficar sem Pepe, de ficar sem Ricardo Carvalho, o que também impede que o meio-campo só tenha aquela opção, não tem outra opção. O Rolando não pode ir mais para a frente e, portanto, realmente a situação defensiva e do meio-campo é muito preocupante. José Rocha Diniz, obrigado pela presença aqui no Telejornal.